direcionados então para o ambiente de sala de aula e aqui já para a atividade número 1 referente à lista número 1, tá? Vou fazer uma breve leitura dessa lista, mas aqui está o ambiente de sala de aula de vocês, tá? Aqui o mural onde vocês vão compartilhar. Aqui a primeira unidade que foi colocada para vocês, a exposição desse conteúdo que acabamos de ver, e aqui é a lista, tá? E aí nós temos algumas questões bem simples aqui, mas como é a primeira vez que a gente trabalha juntos, eu vou fazer a resolução de alguns desses exercícios no quadro para apoiar vocês. Vou fazer uma breve leitura de alguns exemplos aqui, tá? Nós vamos resolver no quadro alguns exemplos parecidos, né? Então, qual o volume de um cilindro que possui uma base com diâmetro de 80 centímetros e uma altura de 3 metros? E aí vocês vão calcular e assinalar a questão verdadeira. A altura de uma variável de uma árvore é uma variável do tipo, aqui dentro do conteúdo que nós estudamos, levando em consideração os diferentes tipos de medidas empregadas na mensuração florestal, assinale aquela que represente uma medida indireta. Aqui é a mesma questão, mas agora uma medida estimada. Aqui aquela mesma sequência que foi exposta no conteúdo, né? Basta replicar. Aqui o tipo de escala com relação à qualidade de fuste que foi falado. Aqui o volume de um cone com a base de 80 e uma altura de 3 metros. Aqui nós tínhamos um cilindro, agora nós temos um cone, né? E agora nós temos algumas questões que algumas pessoas têm certa dificuldade. Uma parcela de 500 metros quadrados continha um volume total de 16,5 metros cúbicos. Quantos metros cúbicos isso representaria por hectare? Nós vamos resolver alguns exemplos, mas nós temos aí o fator de proporção de área, né? Então, regra de 3. Uma parcela possui tais dimensões, né? Diâmetro e comprimento. Essa parcela é formato da parcela, uma parcela com um raio de tantos metros. Aqui é em metros, tá? Eu vou até corrigir esse exercício. Uma parcela possui um raio de 3,82 metros. Qual a área dessa parcela? Uma parcela possui dimensões de tantos por tantos metros, base vezes altura, como ver um retângulo. Qual a área dessa parcela? Aqui, de novo, a regra de 3. Uma parcela de 600 metros quadrados possuía 97 árvores vivas. Quantas árvores representa por hectare? E aqui, tipo de medida, medida direta, tipos de erros, quantidade de árvores presentes numa parcela, tipo de variável, o π, se é qual tipo de variável que ele é. E aqui mais um exemplo de regra de 3, densidade de povoamento de 1.111 árvores por hectare. Qual desses espaçamentos corresponde a essa densidade? Então, nós vamos ver alguns desses exemplos agora na sequência, tá? Olá, senhores. Então, vamos ver aí algumas das questões relacionadas à dendrometria, aos cálculos de dendrometria, tá? Nós temos aqui, então, a árvore sendo a nossa unidade básica de medidas, tá? A maior parte das medidas que iremos tomar aqui parte dessa unidade, desse indivíduo. Temos aqui o CAP. O CAP, ele é considerado, de maneira geral, como uma seção circular ou elíptica, e ele possui aqui, no caso de uma seção circular, um raio. Tá? Uma área de uma parcela também é uma parcela circular, possui aí então esse raio equivalente. Então, se nós esse cálculo de área de um círculo é bastante empregado, essa geometria para nós, tá? E nós podemos calcular também a área de um círculo, de uma circunferência, a partir do diâmetro, que é igual a 2 vezes o raio, tá? Mas vamos lá. Se eu tenho o CAP e quero chegar ao valor do diâmetro do DAP, basta eu dividir por π, por exemplo. Tá? E aí nós temos
um valor, uma fórmula básica para calcular a área de um círculo, tá? Que é πr ao quadrado. πr ao quadrado. E aí, se eu quero usar o diâmetro, seria π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Isso aqui a gente chama de área do círculo. No caso aqui, seria equivalente à área da seção transversal. Nós ainda vamos estudar isso mais à frente, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho uma parcela em que eu conheço o raio dela, esse é o raio dessa parcela, e eu quero saber a área dessa parcela, qual que é a fórmula? πr ao quadrado que está aqui, né? Essa é a forma para chegar à área dessa parcela. E aí, imagine só, nós temos aqui uma seção do fuste, né? Ela pode, vou pegar aqui um pedaço do tronco. Imagine que eu queira calcular o volume dessa seção aqui. A gente pode considerar, por exemplo, como um cilindro perfeito. Então, esse pedaço da seção do fuste poderia ser um cilindro perfeito. E aí eu tenho aqui essa área, né? Que é a mesma dessa área aqui. Então, essa área é igual a essa. E é uma seção elíptica. Então, como é que eu calcularia o volume dessa seção? Eu teria essa área, que eu chamei de G aqui, né? Vezes quem? Vezes essa altura, tá? Então, G vezes H, ou seja, esta área aqui, vezes esse comprimento, que é a altura desse cilindro, eu teria, então, o volume desse cilindro. A gente pode escrever assim, π vezes d ao quadrado dividido por 4, que é a área, vezes h, que é a altura. Tá? E aí, como a gente trabalha geralmente com unidade de medida como o DAP, o diâmetro, a gente trabalha geralmente o CAP, o diâmetro, na unidade de centímetros. E aí o que acontece? A gente já considera isso na nossa fórmula. Então ficaria assim, a nossa área da seção transversal, considerando que o diâmetro é dado em centímetros e aqui a área em metros quadrados, a gente pode calcular π vezes d ao quadrado dividido por 40.000. Então essa é a fórmula para calcular a área da seção transversal, diretamente tendo o valor de diâmetro em centímetros. A área da parcela, por exemplo, é dada o raio em metros, então é π vezes o raio ao quadrado, sendo esse raio dado em metros. Então são duas coisas diferentes aqui que nós estamos trabalhando, mas percebam que nós estamos considerando a área circular, da seção circular. Outras questões importantes podem ser colocadas aqui. Então imagine, foi dito na aula teórica para vocês, em vídeo, que nós trabalhamos, por exemplo, com povoamentos florestais. Imagine que isso aqui é uma floresta com vários talhões. Imagine que aqui são vários talhões. E aqui as estradas, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, talhão 1, talhão 2, etc. Então nós vamos nós instalamos, lá inventário florestal vocês vão aprender, nós instalamos parcelas, que podem ser aqui do formato retangular, por exemplo. E aí, dentro dessa parcela, então, vou colocar aqui, né? Imagine que isso aqui é a extrapolação da nossa parcela. Dentro dessa parcela tem várias árvores, vários indivíduos arbóreos que nós medimos lá, tá? E aí o que acontece? Como é que eu sei a área de uma parcela retangular? É base vezes altura, né? Tá? E aí, ou
diâmetro da parcela, ou largura da parcela vezes o comprimento da parcela. Agora imagine o seguinte, nós temos aqui, em cada árvore nós vamos medir as variáveis, então eu posso medir o DAP da árvore, eu posso medir a altura total da árvore, eu posso medir o volume da árvore, tá? E a gente tem também medidas que são tomadas, então a somatória dessas condições, desses valores, podem me trazer informações como, por exemplo, o volume total da parcela, que é Vzão, né? Que seria metros cúbicos, tá? Volume em metros cúbicos seria a somatória do volume de cada uma dessas árvores da parcela. Então imagine que essa parcela tivesse uma área total, aqui em metros quadrados, uma área igual a 500 metros quadrados, e eu teria aqui um volume de 15 metros cúbicos dessa parcela. E eu pergunto para vocês, qual é, de maneira equivalente, qual seria o volume esse volume da parcela, 15 metros cúbicos para uma parcela, como seria esse volume, qual o valor desse volume em volume metros cúbicos por hectare? Como é que vocês me trazem essa informação? Regra de 3, tá? Então, se em uma parcela de 500 metros quadrados, se eu tenho em 500 metros quadrados 15 metros cúbicos, então 500 está para 15, quanto eu tenho em 1 hectare? Aqui é importante, o hectare é o quê? 100 metros vezes 100 metros, ou seja, 10.000 metros quadrados. Então, ali está 500 metros quadrados, eu tenho aqui 4 zeros, 10.000 metros quadrados. E aí vem a regra de 3, né? Multiplica cruzado, eu tenho então 500x é igual a 15, 1, 2, 3, 4, 150.000, x é igual a 15, 150.000 sobre 500. E aí eu corto 1.500 por 5. X é igual a 300 metros cúbicos por hectare. Então, se eu tinha 15 metros cúbicos em 500 metros quadrados, isso é equivalente a 300 metros cúbicos por hectare. Poderia ser outra informação aqui. Imagine que eu tivesse aqui, em vez de volume da parcela, eu tivesse a informação, por exemplo, número de árvores, que eu tivesse 45 árvores, tá? Então eu tenho aqui, vou mudar, essas informações vão mudar. Então 500 metros quadrados eu tenho 45 árvores, em 10.000 metros quadrados, quantas árvores eu terei? Tá? Então 45, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sobre 500, novamente, corto, 4.500 por 5, 5 vezes 9, 45. Então, 900 árvores por hectare. Então, isso que a gente faz, de trazer a área de uma parcela para 1 hectare, a gente também conhece lá em inventário florestal como um fator de proporção, tá? Vocês vão usar bastante na disciplina. Proporção. Então, regra de 3, área de um cilindro, área de um círculo, área de uma parcela, faltou a área de um cone, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, imagine que eu tivesse aqui na ponta dessa árvore, o volume da copa aqui seria considerado um cilindro.
Basicamente, o volume de um cilindro é o volume de um cone dividido por 3. Qual o volume de um cone? Πd ao quadrado dividido por 40.000, é a área, essa área aqui, vezes a altura, essa daqui, vezes 1/3, ou seja, dividido por 3. Isso aqui, então, é a área do cone. Então, vamos ver aqui se tem mais algum exercício que merece atenção. Sim, para finalizar, imagine que nós tivéssemos aqui agora imagine que a nossa parcela, novamente vou trazer a parcela aqui. Imagine que essa parcela tem um espaçamento que eu não conheço. Esses x's são as árvores. Mas eu estou dizendo para vocês o seguinte. Eu quero uma densidade de plantas, eu quero uma densidade de árvores por hectare de 1.111 árvores por hectare. Então é uma medida de densidade, tá? Número de indivíduos por unidade de área. Beleza. E aí, eu tenho aqui distância entre plantas e distância entre linhas de plantio. E aí eu falo para vocês que eu tenho uma densidade de 1.111 árvores por hectare. Vamos fazer o seguinte, vamos saber. Então, se eu tenho 1.111 árvores em 10.000 metros quadrados, que é 1 hectare, eu quero saber qual a área que eu tenho disponível para uma árvore. Vamos trazer uma densidade para uma árvore. Então, eu tenho aqui, multiplica cruzado, 1.111x é igual a 10.000, x é igual a 10.000 dividido por 1.111, x é igual a 9. Então, eu tenho 9 metros quadrados para uma árvore. Então, esses 9 metros quadrados é equivalente aqui a essa área. Distância entre linhas vezes distância entre plantas. Então, que tipo de espaçamento me traria uma área de 9 metros quadrados? Poderia ser 3 por 3. Tá? Mas poderia ser outro valor. Poderia ter um outro valor que me desse a área. Poderia ter uma distância entre linhas maior e uma distância entre plantas menor, mas a multiplicação da distância entre linha e entre plantas daria um valor igual a 9. Tá? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui desses exercícios básicos. Qualquer coisa, se ainda houverem dúvidas, nós vamos poder tirar dúvidas no nosso encontro síncrono. É isso, espero que tenha ajudado um pouco vocês na resolução desses exercícios.